Olá, amiguinho! Tudo bem com você? A nossa história de hoje é sobre caminhando sobre a água. Ouça só o que está escrito na Bíblia. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Somos salvos ao conservar nossos olhos fixos em Jesus. Mal posso acreditar no que aconteceu hoje. Pedro se lembrava de como Jesus havia alimentado uma grande multidão naquele dia. Apenas com uns poucos pãezinhos e alguns peixinhos, ele exclamou. Jesus fez com que isso fosse suficiente para alimentar milhares de pessoas. Maravilhoso, acrescentou João. Nunca pensei que viria coisa semelhante. Os discípulos continuaram conversando, enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Eles falavam sobre os milagres daquele dia. Tinham desejado muito que Jesus consentisse que o povo coroasse rei. Mas, no fim do dia, Jesus os mandou embora dizendo: vão à frente, atravessem o lago de barco. Depois, Jesus havia despedido o povo para seus lares e se retirado para um lugar calmo, a fim de orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a juntar-se. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou. Todos estavam envolvidos com o grande barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se junto aos remos. Eles remaram com mais força, mas a tempestade era muito forte. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mas, mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para chegar até a praia. À meia-noite, Jesus viu a luta dos discípulos. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Então, Jesus resolveu ir ao encontro dos discípulos. De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e gritaram de medo: olhem, é um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! Atemorizaram-se ao ver alguém vindo em sua direção, caminhando sobre a água, como se estivesse em solo seco. Não tenham medo, sou eu, Jesus! Os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: se és tu realmente, Senhor, manda-me ir ter contigo, caminhando sobre a água. Venha, acenou Jesus em direção ao seu impaciente e algumas vezes impetuoso discípulo. Jesus sorriu, encorajando a Pedro a jogar a perna sobre a beirada do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a andar. Pedro deu diversos passos. Então, desviou o olhar de Jesus. Voltando-se para os discípulos, ele deve ter pensado: ei, olhem para mim! Vocês acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar-se em direção a Jesus, viu as ondas enormes e sentiu um vento forte. Ele ficou com medo e começou a afundar. Imediatamente, sua coragem se foi. Jesus, gritou ele, salva-me! Exatamente no momento em que Pedro começou a afundar, o forte braço de Jesus estendeu-se para ele. Jesus segurou-lhe a mão estendida e o ergueu. Por que você perdeu a fé, Pedro? Você só precisava manter os olhos fixos em mim. Jesus colocou a mão no ombro do discípulo e, em silêncio, eles entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou
e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou calmamente prosseguindo sua viagem do outro lado do lago. Hoje Jesus nos diz: apenas olhe para mim. Estou aqui para resgatar você. E você não pode fazer isso sozinho. Mas não se preocupe, eu posso salvar você. Apenas confie em mim. Se você gostou dessa historinha, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!